Genilson Cruz e Associados. Serviços contábeis, assessoria e consultoria para a empresa nas áreas de abertura e regularização das empresas, departamento pessoal e previdenciário, escrituração fiscal, balanços e balancetes gerenciais. Serviços jurídicos, advocacia civil empresarial e advocacia trabalhista empresarial. Genilson Cruz e Associados, Avenida Professor Clementino Câmara, 459, Coabinal, Parnamirim. Telefone 3272-4722 ou acesse o site genilsoncruz.adv.br. O PH3 Centro Educacional está localizado no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. É a maior e a mais completa estrutura educacional da cidade. PH3, transformando alunos em pessoas melhores. Boa tarde a todos, caros internautas que estão nos assistindo. Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Educação em Foco. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, que vai falar de algo muito pertinente na educação nos dias de hoje, bem necessário, né? Vem aí o ensino híbrido com a nova BNCC. Então, eu quero agradecer aqui a Robociência, que nos mandou aqui a coordenadora pedagógica, né? A pedagoga Islane. Isso. Boa tarde a todos. Então, Islane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E assim, eu gostaria que você falasse para os nossos internautas a questão da importância da robótica hoje na sala de aula, no ensino regular, dentro da grade. Mais uma aula. Qual a importância disso para o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos? Bem, a robótica educacional, né, ela se insere na sala de aula como uma ferramenta pedagógica de aprendizagem, trabalhando contextos multidisciplinares. Isso entra das diversas disciplinas, desde a matemática, a física, a química, que são disciplinas um pouco mais abstratas, como também a biologia, o português. A robótica tem os projetos, certo? Nós trabalhamos através de projetos, e em cada aula o aluno ele vai ser direcionado a criação de um projeto diferente. Esse projeto ele vai trabalhar, como eu falei, esse contexto multidisciplinar. No processo de montagem, já começa a ser trabalhado as ações cognitivas do aluno, assim como o trabalho coletivo, que nós sempre trabalhamos em grupo. Isso é importantíssimo na educação, e trazer para perto o aluno esse meio da tecnologia, já que o aluno ele também faz a programação e depois executa as ações com o robô. Então, diante da sua experiência, né, o que feedbacks os pais, se você já teve a oportunidade, ou os próprios alunos, quando você visita as escolas, ou os professores, o que de mágico, uau, que bom isso aqui. Já teve algum feedback assim? Já tivemos muitos feedbacks. Isso é muito positivo, né? Enquanto escola, até mesmo enquanto educadora, receber esse tipo de feedback dos pais, dos alunos, das coordenações das escolas, que ficam muito satisfeitas que os alunos, muitas vezes, eles não têm interesse em certas disciplinas, especialmente na área de exatas, tem uma dificuldade em matemática, em disciplinas como física, química, que não sabe associar muito bem por ser algo muito abstrato. Então, quando o aluno ele passa a gostar e passa a vivenciar de forma lúdica, de uma forma prazerosa, se torna mais fácil a aprendizagem. Então, mas, por exemplo, uma disciplina que é difícil, você lembra assim, de algum feedback, algum exemplo? Por exemplo, em física, o aluno, força elástica. O aluno ele não entendia muito bem como é que acontecia o movimento da força elástica para calcular determinado assunto. Então, tem um projeto, né, de carro elástico, que aí foi explicar que só essa força, que existem diferentes tipos de força, e que uma delas na física é a força elástica. E como é que a gente pode trabalhar isso? Então, o aluno, ele mesmo monta seu protótipo, o que se torna muito mais significativo do que só a metodologia tradicional, que traz o professor como centro do conhecimento, detentor e único do conhecimento, num quadro, passando algum tipo de atividade, e aí o aluno, ele passa a vivenciar isso
a partir de um projeto que ele mesmo vai construir e depois ele mesmo vai vivenciar na prática, após passar por uma programação e a partir do momento em que ele pega o robô pronto, já com a programação se precisar, e vai vivenciar naquele momento, ver de perto, ver na prática como aquilo funciona. Então, nós temos, por exemplo, física, né? Já no fundamental nós temos o 9º ano que já tem, né? Uma linha de física, biologia e química, né? A ciência já é bem composta. Nesse caso, o professor do laboratório, né? Porque consta-se que a metodologia tem um laboratório montado, Isso. com todos os computadores, né? Com toda a programação, impressora 3D, etc. Mas o professor da disciplina também, ele tem ele faz um link com o professor, planeja antecipado com o professor do laboratório de robótica, ou chega lá de surpresa? Como que funciona? Isso funciona em relação de uma relação de parceria com a escola, até porque nós, na Robociência, nós não somos uma atividade à parte da escola, mas estamos dentro da metodologia que a escola disponibiliza para que nós trabalhemos. Então, funciona de uma forma integrada com os demais professores, assim como as coordenações e direções, até porque cada escola ela vai ter um tema. Então, nós temos também que trabalhar esses temas que a escola propõe, de forma que nós criamos projetos adequados a cada escola, a cada metodologia e às solicitações. Nós temos nosso material didático que traz para cada série, nós temos a partir do nível 3 de educação infantil até o ensino médio. Então, nós respeitamos o processo de aprendizagem de cada nível. Aí, a partir disso, o planejamento, que é direcionado com os professores para trabalhar os múltiplos contextos, além do que está no material. Então, o aluno aprende robótica enquanto fortalece os conteúdos do programa, é isso? Isso. Ele aprende a robótica, que é uma ferramenta de aprendizagem, né? A partir do material que nós produzimos, que é um material que está de acordo com as documentações, né, nacionais, que nós, para produzirmos esse material, nós buscamos o que cada série, que cada nível, ele precisa aprender, que conteúdos eles trabalham. Então, a partir desses conteúdos, nós criamos os projetos para ser um complemento da sala de aula, nunca uma coisa à parte, mas sim em conjunto. Então, isso vai depender muito do professor da escola em estar informando para o regente de laboratório para fazer, então, essa programação conjunta. É um trabalho bem intensivo, não é? Porque cada série tem seu programa. E esse monitor, ou esse professor de robótica lá no laboratório, ele vai ter que dar conta. Então, é importante que o professor, então, passe antes para ele, para poder ele se planejando. Isso. É importantíssima essa relação dos professores com a escola, por isso, assim, nossa equipe de professores é uma equipe selecionada, uma equipe que a senhora já conhece, alguns dos nossos professores, é uma equipe selecionada para que dê conta dessas demandas, porque o que a Robociência prioriza é a questão da aprendizagem em parceria com a escola. Sim. Aí é onde terá um projeto de vida duradoura, né? Porque Exatamente. nós precisamos de resultado, porque é um investimento, né? É algo a mais, mas muito pertinente. Fala um pouco dessa necessidade da robótica. Hoje está dentro da escola, embora fazendo link com o conteúdo programático. Bem, a robótica, né, que é o contexto multidisciplinar, mas o que é a robótica em si? É um trabalho de mecânica, que a gente vai trabalhar com motores, com bloco de comandos, com peças de Lego Mindstorm, que é uma linha apropriada para a robótica, direcionada à robótica educacional. E aí o aluno ele vai estar aprendendo além dos conteúdos multidisciplinares. Porque o motor gira, como é que ele gira? Existem dois tipos de motor, sensores. O que são sensores? Qual a função desses sensores? Então, o que a robótica vem a complementar, além do contexto multidisciplinar, são conteúdos e aspectos de engenharia, de como isso vai favorecer para que ele um dia pense em uma área de formação. É sempre um processo de longo prazo, porque desde cedo nós queremos estimular o aluno a conhecer, a descobrir, a ver novas possibilidades diante dessas tecnologias, que hoje, né, nós não podemos mais fugir. A tecnologia ela só avança, ela não regride. E a Robociência traz o que há de mais moderno para isso, para que a gente possa trabalhar essa questão da imersão à tecnologia dentro do contexto educacional. Muito importante, você me fez lembrar agora do CVTE que tem aqui em Natal. Você já ouviu falar do CVTE? É Centro Vocacional Tecnológico Espacial. Sim, sim. Então, ontem mesmo eu estive na inauguração de um ano, né, desse projeto,
que nós implantamos aqui, enquanto secretária da Educação na época, eu fiz determinei, assim, a minha ideia será um grande projeto, porque os alunos da escola, da rede pública, eles não têm a condição que tem a escola particular de colocar a robótica. Então, eles têm esse contato com a parte de robótica, lançamento de foguete, com a tecnologia, com a engenharia, com a automação, né? Com a própria mecatrônica, tudo envolvido ali. Não é muito a minha área, mas assim, em proporcionar que o aluno tenha acesso, você falando agora, eu me lembrei da oportunidade que esses alunos estão tendo ali. Porque ontem passou o vídeo do trabalho feito durante um ano, né? Então, os alunos que chegam lá tímidos, com medos, então eles vão entrar num laboratório, dentro da barreira do inferno. Imagina aí o cenário, né? Sim. E, oportunamente, ele já está sem timidez, perguntando, botando a mão na massa, perguntando. Então, quer dizer, quando você falou que a robótica leva para a engenharia, leva para descobrir novas profissões, aí eu lembrei bem, eu faço questão de frisar aqui, o discurso do presidente da Agência Aeroespacial. Ele disse assim, que novas profissões estão chegando, sim, enquanto outras estão sumindo, né? Estão desaparecendo. E ele disse uma coisa assim que ficou no meu coração, que os alunos não só aprendem na sala de aula, que o laboratório não é uma sala de aula e por isso não tem aquele mesmo ritual. E aí é onde faz o grande efeito. E o que nós sentimos hoje, como empresário, eu sinto isso. E ele falou isso e foi assim, outra coisa que foi no meu coração. Aqui estamos pessoas querendo emprego, né? O desemprego que se fala tanto. Mas do outro lado tem os empresários buscando o profissional qualificado. E aí tem vaga, mas a pessoa não está apta a receber. Tem a qualificação necessária. Isso é muito doloroso num país, né, como o nosso, que precisamos de mão de obra. Então, diante do que você falou, diante desse meu comentário, o que você percebe já na prática, o que isso vem ajudar os alunos nas novas profissões? Quando eu falo em relação às profissões, e eu penso, por exemplo, em engenharia, não é que o aluno da robociência vai se tornar um engenheiro, até porque existem múltiplos contextos aí, mas que ele entende a tecnologia como a ferramenta para exercer qualquer profissão. Por exemplo, se um dia minha filha, eu tiver um filho e a filha quiser ser veterinária, então para fazer a cirurgia em um determinado animal, se ele precisar de um tipo de máquina, então como vai ser o funcionamento dessa máquina? O que a gente acredita é que aprendendo contextos básicos de mecânica, mecatrônica, nesse contexto de ferramentas que levam a esse tipo de conhecimento, a criança e o futuro adulto vai ser possível que ele entenda melhor de acordo com a profissão que ele escolher. Isso aí, assim, em qualquer uma das profissões. É porque hoje se fala muito mesmo no ensino regular, no ensino híbrido, né? É o ensino, mas permeado de tecnologia. Sim. E eu vejo a robótica uma grande oportunidade para concretizar essa nova demanda, essa nova competência da BNCC, que é o ensino híbrido. Então, eu acho que é uma coisa urgente, a robótica ela é fundamental. Né? E para os alunos que não têm essa oportunidade, vai no CVT, passa um dia lá com a mão na massa, e aí ele já desperta, porque eu tive a oportunidade de assistir o vídeo de uma adolescente, né, na escola pública, e ela disse assim, eu estava perdida, não sabia o que ia fazer, mas a partir dessa vivência eu sei que é possível, que não está longe de mim, que é possível, né, estudar, e eu vou fazer engenharia, quer dizer, descobrir vocações, descobrir profissão, porque ali é algo muito da geração, né, a geração atual, né, essa questão da tecnologia. É uma geração muito imediatista, porque assim, tudo vem muito rápido. Por exemplo, um smartphone. A gente pega um smartphone e coloca desde cedo na mão de uma criança. Mas o que é importante é que os pais, os professores, né, o smartphone, assim, que eu digo no contexto de tecnologia geral, é que a gente ensina esse aluno a filtrar, essa criança a filtrar o que ele vai consumir daquela tecnologia. E o que nós da Robociência queremos, né, enquanto escola de robótica,
é que o aluno ele não só consuma a tecnologia, mas que ele produza a própria tecnologia, que é a partir desses projetos. Por exemplo, o aluno, nós temos projetos que direcionam a partir também dos projetos da escola, mas temos momentos que desafiamos os alunos a partir de projetos que eles mesmos vão criar. Projetos makers, projetos que eles levam para casa, projetos feitos na impressora 3D, para que não fique apenas o consumo, mas que ele seja produtor da própria tecnologia. E é isso que vai encantar e vai fazer realmente fixar a aprendizagem, né? Para que se torne significativo, sim, né? E é como dizem os pilares, né? Aprender fazendo. Exatamente. Né? Que só se aprende fazendo, também foi uma das falas do presidente, que assim, eu passei a ser fã. Muito bacana. Então, nós vamos agora ao primeiro intervalo e voltamos já já com o nosso programa. Genilson Cruz e Associados. Serviços contábeis, assessoria e consultoria para a empresa nas áreas de abertura e regularização das empresas, departamento pessoal e previdenciário, escrituração fiscal, balanços e balancetes gerenciais, serviços jurídicos, advocacia civil empresarial e advocacia trabalhista empresarial. Genilson Cruz e Associados, Avenida Professor Clementino Câmara, 459, Coabinal, Parnamirim. Telefone 3272-4722 ou acesse o site genilsoncruz.adv.br. O PH3 Centro Educacional está localizado no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. É a maior e a mais completa estrutura educacional da cidade. PH3, transformando alunos em pessoas melhores. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Foco. Hoje com a nossa convidada especial aqui, Islane, coordenadora pedagógica da Robociência. Para você que está nos assistindo, você pode interagir, mandar perguntas. E, basicamente, nós vamos falar nesse momento de como que funciona, não é? Como é a logística da robótica no ensino regular, essa parceria com as escolas. Certo. A parceria acontece, né, a partir das aulas de robótica inseridas na estrutura curricular da escola, né, na matriz de ensino. E aí acontece como uma disciplina normal dos outros conteúdos. Por exemplo, um horário de robótica. E a partir desse tempo, né, que varia de 45 minutos a 50 minutos de tempo de aula, os professores, eles trabalham muitas vezes em dupla, para que um seja sempre o auxiliar do professor, são professores todos formados, que vão direcionar todo o contexto da aula. Nós trabalhamos em grupos sempre, porque nós priorizamos a questão do trabalho coletivo, o desenvolvimento do social também do aluno. E os kits, né, são disponibilizados por nós, da Robociência, kit do QIAD mais moderno, né, da robótica educacional, o laboratório que a escola nos fornece o espaço, é todo equipado com impressora 3D, com CNC a laser, com os kits de robótica em si, que é o material da Lego. Então, tudo, e a parte maker também, de ferramentas, a parte de Arduino, que nós também trabalhamos. Então, tudo é pensado para que exista um contexto global que facilite o processo de aprendizagem a partir dos projetos. Muito bem. Eu estou pensando de qualquer dia fazer uma aula make aqui nesse estúdio. Não sei se dispõe, mas é bem importante que as pessoas vissem, né? Porque é algo bem importante. Mas, no entanto, a gente que prepara muito para o IFRN, sim, o aluno de 9º ano ele já vai estar apto a fazer os cursos de mecatrônica, né? De automação, de robótica em si. Então, ele já tem um plus aí em relação aos outros, porque se ele vai estudar do primeiro, da educação infantil ao 9º, ele já está basicamente bem, digamos assim, fundamentado, não é? Diante dos conteúdos a cada ano. Como você poderia resumir essa minha fala?
O que acontece é um trabalho contínuo, né? Nós começamos, a partir da educação infantil, né? Nós já disponibilizamos uma metodologia para a educação infantil a partir de crianças de 3 anos e vamos dando continuidade nas outras séries. Como você falou, o aluno que ele chega já na reta final do Fundamental 2 ou até mesmo do ensino médio, ele vai ter consigo uma gama de conhecimentos. Aí os aspectos relacionados não só ao projeto de robótica, funcionamento de motores, a contextos multidisciplinares relacionados à sala de aula normal, né, do ensino tradicional, como também conhecimentos, já que nós trabalhamos de programação, de Arduino, essa parte maker de criação do próprio projeto, que vai contribuir com essas etapas. Agora, você imagine no treinamento que nós participamos, né, toda a nossa equipe, e eu vendo aquela impressora 3D, uma coisa caríssima, e um aluno de fundamental poder programar e fazer o seu projeto lá, né, na impressora 3D, né, toda em 3 dimensões. Isso. É muito, muito gratificante. A criança deve ficar encantada, não é? Fica assim. E é muito legal que ele vai até o programa, né, que é um programa para fazer a gente chama de moldar a peça, né, dele, que são programas que nós fornecemos também assim, junto com os computadores que vão até a escola, e que ele vai poder vivenciar desde o fundamental, desde criancinha, moldagem simples, depois vai passar por um processo de fatiamento, que é onde a gente vai imprimir por camadas, a impressora 3G, e ele vai ver uma produção dele se tornando realidade. Eu vi os dinossauros, a coisa mais linda, né? Com toda a sua beleza. É só projetar, sai idêntico, né? Ali. Isso. Então, projeta e quando imprime, sai do jeito que a gente quer. Então, encantou as crianças de 3 anos, você imagina, né? Agora, uma outra curiosidade mesmo é que o aluno, utilizando todos esses equipamentos, ele já vai aprender a manusear, porque eles aprendem muito fácil, porque eles gostam. Essa geração nova, ela gosta muito da tecnologia. Isso. Aí ele vai sair, pense, já sair operando a impressora 3D, já vai arranjar até um mercado de trabalho, já está absorvendo, né? Sem contar com a programação. Isso, existem múltiplas possibilidades, né, para os nossos alunos. Nós não queremos formar projetistas para trabalhar especificamente com a impressora, mas queremos pessoas que saibam usar as tecnologias, Sim, né? Sim, exatamente. E como agora a nova BNCC, ela se reporta ao ensino técnico, né? Isso. Então, eu acho que é um campo bem fértil até para o ensino médio nas escolas se aprofundarem nisso. Isso. Né? Então, trabalhando a questão agora da avaliação. Tem avaliação formal, a escola que decide, ou é o professor do laboratório, ou simplesmente não tem essa preocupação, é aprender, é fazer, é uma aula prazerosa, diferente. Como funciona na sua experiência? Bom, nós trabalhamos com a demanda da escola, mas os nossos professores, assim, como é que a gente avalia o nosso aluno? Muitas vezes existem escolas que solicitam um método de avaliação, como uma avaliação escrita normalmente, assim, se o aluno identifica tal peça, como é. E aí a gente adapta junto com a escola, né, que é a demanda que a escola pede, mas também nós trabalhamos com o processo de avaliação contínua e processual. Sim. Por exemplo, no início do ano, uma criança de 1º ano, ela vai ter dificuldades em associar a imagem com o objeto concreto, né, que são as peças, a dificuldade na motricidade do encaixe, identificar onde é que tem que encaixar, em que momentos, no momento da própria programação, porque é uma programação por blocos, e ela vai identificar também contextos, por exemplo, de matemática. Se eu quero que o meu robô gire 90 graus, então o que é 90 graus? E aí entra o contexto multidisciplinar, inclusive na programação. Sim, a parte da matemática, Isso. né? Mas você me falou... Desculpa. Sim, diga. E o processo de avaliação, ele está dentro de todos esses aspectos. Então, por exemplo, o professor que percebe, identifica e constrói o relatório individual dos alunos, ele vai ver, por exemplo, eu posso ser um aluno que no início do ano não conseguia identificar, fazer essa relação com o concreto, mas ao final do ano já estava, inclusive, ajudando os meus amigos, né, os colegas em sala de aula. E isso é uma relação constante que a gente percebe no desenvolvimento dos alunos. Naturalmente, como em todas as áreas, alguém tem mais habilidades, Isso. outros menos, e quem não tem vai adquirindo, não é? Porque é uma área de inclusão. Não é? Exatamente. Uma área de inclusão. E uma outra coisa importante que você falou é o que desenvolve, segundo Piaget, é a motricidade, Você falou das áreas, repete aí para nossos internautas.
É bom, a robótica educacional, ela se insere, né, num contexto construtivista, né, de Jean Piaget, que ele acredita que o professor, ele não é o centro, não precisa necessariamente ser o centro do conhecimento, o detentor do conhecimento, mas sim o mediador que faz parte dos processos junto com o aluno. E o aluno, ele não aprende apenas o conteúdo, mas a aprendizagem, ela é global. Ele aprende de acordo com as ações cognitivas, identificar uma peça, ele aprende com o coletivo, né, quando trabalha em conjunto com a equipe. Sim. E aí esses processos de desenvolvimento, de concentração, motricidade, como eu já falei, ele é um processo contínuo. Então, assim, as avaliações, como eu estava retomando um pouco o que eu estava falando, elas não entram apenas na questão do conteúdo, mas sim do processo de desenvolvimento integral do aluno. Então, pelo visto, é algo assim urgente, necessário. Sem dúvida. E assim, de muita boa aceitação por parte da geração escolar que nós temos hoje, né? Porque eles gostam muito da tecnologia, então vamos usar uma tecnologia educativa, isso, saindo um pouco dos aplicativos, da internet, da pesquisa no vácuo, não é do consumo, mas produzir. E quando você fala da motricidade, eu acredito que quanto menor, mais importante, né? Isso. Porque eles vão trabalhando a motricidade fina, né? E isso, com isso vai dando feedback para o cérebro. Isso, são links que a própria neurociência ela traz, né? Que assim, a neurociência ela diz que o processo de desenvolvimento, começando desde cedo, né? Isso facilita as etapas. Então, a robótica educacional ela se insere nisso, contribui desde cedo com o processo de desenvolvimento integral da criança, né? Então, assim, resumindo, a robótica hoje é uma necessidade, sim, não é mais um investimento, não é um luxo, não é uma brincadeira, mas é algo lúdico com um fim científico, tecnológico e pedagógico, né? De suma importância para o desenvolvimento dos alunos. E eu estou assim, muito feliz porque a nossa escola, né, vai realmente seguir os padrões e os nossos alunos terão excelentes resultados, né? Como nas outras instituições que trabalham com a robótica, né? Então, está todo mundo curioso, querendo que comece logo o ano, né? E aí, entusiasmados. E eu vou destinar esses minutos finais para que você possa fazer as suas considerações finais, dizer algo que eu não perguntei, algo que está aí no seu coração para falar nosso internauta. Certo. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, né, de estar aqui falando de um assunto que é tão importante, como você bem disse, para a educação como um todo. E dizer que nós, da Robociência, nós priorizamos sempre o ensino de qualidade junto à escola para trabalhar esses contextos multidisciplinares com os alunos, de forma que colabore com a aprendizagem, com o desenvolvimento integral, como eu já falei, e que 2019 vai ser um ano de muito sucesso junto com a escola. Então, como eu estava dizendo para você, né, já que nós temos um tempinho aqui, para quem não tem essa oportunidade de ter robótica na escola, eu vou fazer a propaganda, já tem tanta gente querendo, ainda vou falar, porque assim, é um projeto que me encantou, que me fascinou, que Parnamirim é o único município que tem esse projeto mesmo, ele é único no Brasil. Nós atendemos Parnamirim e regiões, né, do Rio Grande do Norte, já vi gente até de outros estados. Mas lá é muito importante, porque o aluno trabalha tudo isso que você está falando, mais lançamentos de foguetes, mais ter noites que ele pode contemplar as estrelas com lunetas, a questão aeroespacial, um drone, né? Eu participei de umas reuniões lá também, manusear o drone, e aí o drone ele colhe elementos na atmosfera e volta para a análise da geografia. Eu sei que meus alunos foram lá e disseram assim, olha, laboratório de primeiro mundo. E o professor que faz, ele é doutor nesse assunto, ele disse, olha, eu me senti na Alemanha, em grandes laboratórios de máquinas ultramodernas. Que isso quer dizer assim, que a gente não precisa estar necessariamente na Alemanha para ter essa tecnologia. Exato, ela vem até nós, não é? Então eu fico muito feliz de ter esse laboratório onde vai atender crianças que não têm essa oportunidade, porque lá nós temos grandes talentos a serem descobertos, né? Então eu sou fã da tecnologia, não é a minha área, mas assim, eu sei a necessidade que tem hoje no mundo do trabalho, né? As novas gerações. E como educadora eu só tenho a agradecer aos estudiosos que vão estudando, fazendo projetos e nos oferecem, né, para implantar, porque nós somos, digamos assim, consumidores desses projetos em função
dos nossos alunos. E que futuramente os alunos, que é o que nós temos como foco, serão produtores desses conhecimentos. Produtores desse conhecimento. E no mais, é só agradecer a você, internauta, que nos ouve, né, pelo Facebook, pelo YouTube, no portal da PNTV, com o patrocínio de Genilson Cruz, do IASG e do PH3, e da Robociência, que generosamente enviou a sua coordenadora para dar essa entrevista e que com certeza foi muito rica e eu quero agradecer imensamente. Muito obrigada a todos e a você também. Até logo, obrigada. Genilson Cruz e Associados. Serviços contábeis, assessoria e consultoria para a empresa nas áreas de abertura e regularização das empresas, departamento pessoal e previdenciário, escrituração fiscal, balanços e balancetes gerenciais, serviços jurídicos, advocacia civil empresarial e advocacia trabalhista empresarial. Genilson Cruz e Associados, Avenida Professor Clementino Câmara, 459, Coabinal, Parnamirim. Telefone 3272-4722 ou acesse o site genilsoncruz.adv.br. O PH3 Centro Educacional está localizado no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. É a maior e a mais completa estrutura educacional da cidade. PH3, transformando alunos em pessoas melhores.